Queridos irmãos e irmãs, que o Senhor vos dê a paz. Sim, com o nosso programa na Escola dos Apóstolos, chegando aí na tua casa, pelo canal da tua visão, dos teus ouvidos, para chegar no teu coração, te dando a paz, uma paz que não tem fim, uma paz verdadeira, que é a paz de Jesus, Shalom, Ele que sopra sobre os discípulos, dando o dom do Espírito Santo e dando o dom da paz. Aquela paz profunda que é a experiência com o ressuscitado. Sim, queridos irmãos e irmãs, no nosso programa queremos chegar aí, levando, anunciando esse evangelho, que é o evangelho da paz e do bem. E assim, no nosso programa, nós temos esse objetivo de, com a Escola dos Apóstolos, com você crescermos nessa escola da paz, nessa escola do Evangelho, nesta escola da vida em Jesus que nos dá a paz. E o tema do nosso programa de hoje é a liberdade cristã, que vem da experiência com o ressuscitado, uma liberdade profunda que é a experiência com Cristo. Não existe liberdade sem Cristo. E nós queremos viver como salvados, libertados. Queremos viver nesta liberdade que é o dom sublime do Criador a cada um de nós, sempre lutando contra a escravidão do pecado. Nosso programa de hoje, sim, queremos entender, aprofundar esta liberdade que vem do profundo do nosso ser, dado no Espírito Santo de Deus, nos sermos filhos de Deus batizados nesta liberdade cristã. Vamos crescer nessa liberdade, vamos aprofundar essa liberdade e vamos louvar ao Senhor. Sim, louve o Senhor neste momento, porque você não é escravo, você é filho. Você vive na liberdade de um Deus que te pensou, um Deus que te criou, num Deus que acompanha a tua vida, a tua história, porque Ele é o Deus da história, do presente, do passado e também do teu futuro. É o Deus de amor que na liberdade te ama e quer que você viva essa liberdade unido a Ele. Mas a pergunta pastoral e teológica: o que significa a liberdade cristã? Então vamos lá, estamos nas catequeses sobre a letra de São Paulo aos Gálatas, uma letra escrita entre os anos 50 e 52, aos cristãos da Galícia. Vamos lá contextualizar as palavras de São Paulo para entendermos que esta comunidade que tinham se deixado levar com propostas enganosas, não? Passando da liberdade à escravidão, como voltando atrás. A comunidade da Galícia, dos Gálatas, viviam uma experiência de voltar atrás, de iniciarem, viver uma escravidão de pecado, vivendo um falso testemunho, não vivendo bem o Evangelho. Estava aumentando esses irmãos na comunidade e Paulo exorta com muita força sobre o jugo da escravidão. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1, ele fala do jugo da escravidão, porque tinham muitos irmãos tendo ciúmes da liberdade, não? Tendo ciúme e vivendo situações que não eram segundo o Espírito. E alguns falsos irmãos, né, que estavam ali a espionar dentro da comunidade. A gente fala, meu Deus, parece que estamos falando de situações modernas, situações hoje da igreja. Realmente, muitos irmãos que necessitam das nossas orações. São Paulo chama de falsos irmãos, né? Porque estão ali no meio, confundindo. E hoje nós vivemos essas situações. Da uma parte, pessoas muito severas,
que querem ser muito fundamentalistas da lei dentro da igreja, querem ser, muitas vezes, mais santos que a igreja e mais católicos que o Papa, estão aí claramente criando confusão, atacando com pouca capacidade de diálogo, né? Estão realmente sendo muito incisivos nesses tempos de hoje. E nós falamos, mas o que Paulo fala de uma liberdade? Uma liberdade. Queridos irmãos e irmãs, temos que ir no profundo do que é a mensagem de Cristo. Os judeus que viviam e vivem até hoje uma eleição como povo, onde a liberdade é o jogo da lei, os preceitos, viver uma relação com Deus realmente de preceitos e observância necessárias, mas não podem ser o todo em Jesus Cristo. Então, São Paulo diz, nós hoje vivemos nesta liberdade do livre-arbítrio que Deus concedeu ao seu povo, o povo de Deus, que é a igreja, que é um povo que escolhe Deus, um povo que se torna o povo de Deus, que no amor, eles, como podemos dizer, numa palavra e no modo teológico, retribuem o dom do Evangelho no testemunho, no viver esta palavra, sabendo que esta liberdade é o máximo deste amor de Deus na criação do homem, no comunicar a sua liberdade ao homem na criação e também em Jesus Cristo, aonde cada um vai viver o seu sim à chamada, aonde Jesus chama e eu, na minha liberdade, respondo. E São Paulo o chama que a liberdade em Jesus Cristo, diz ele, diz o Evangelho, se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso, em Jesus Cristo nós vivemos esta liberdade de escolher entre o bem e o mal, de escolhermos entre Cristo e não a Ele, nesta liberdade que Ele nos dá para sermos e vivermos nesta liberdade que é fazer a sua vontade, numa grande união com Cristo. Por isso, esta liberdade nos leva a sermos cristãos autênticos, livres, onde nós estamos unidos a Cristo, unidos à sua igreja. Eu não irei falar mal da igreja, irei amar a igreja, irei viver o meu testemunho dentro da igreja, lutando contra as consequências do pecado original que eu tenho no escolher o bem e viver nesta liberdade de filhos de Deus, que é a grande profundidade da mensagem cristã. Hoje você vai escolher Cristo. Você batizado, hoje você vai escolher Cristo. Hoje você vai escolher. Para um lado do pecado, você diz, é melhor ir tomar uma cerveja com os meus amigos, deixar minha família em casa, e você vai escolher pegar a tua família, ir para a missa dominical, escutar a palavra de Deus, e ali você vai ser livre, livre do pecado. E quando você se dá ao pecado, você está vivendo a escravidão da lei. E quando você quer uma igreja somente de regras frias e de julgamentos, você também está vivendo na escravidão de ti mesmo. E a pergunta é, uma pergunta que eu escuto muito dos jovens, uma pergunta que eu escuto muito dos irmãos e irmãs aí que acompanham em um caminho de catequese, de experiência com Cristo. Todo homem é livre? Todo homem é livre?
Muito bem, atenção. Todo homem nasce com o sigilo da liberdade como filhos de Deus. O máximo da dignidade do homem é a sua liberdade. Por isso, nós vivemos esta dimensão da liberdade cristã. Hoje, nós acompanhamos os nossos jovens nesta liberdade. Por exemplo, eu sempre estou insistindo muito com a Igreja do Chipre no caminho catequético da Crisma, dos sacramentos, de ajudar os jovens a escolherem Cristo. Eu sempre pergunto, vocês estão aqui porque os teus pais obrigaram vocês virem para a catequese da Crisma? Mas neste momento de oportunidade, agradeço aí aos pais que entenderam o que significa acompanhar os filhos nos sacramentos, porque o que acontece, nós hoje não entendemos muito bem esse homem livre e dizemos, não, os nossos filhos, nós temos que deixá-los livres também para a escolha do Evangelho ou da escolha da Igreja Católica, de ir para a igreja, né? Então, nós temos que entender o que é a liberdade, não? O que é a liberdade? A liberdade só encontramos em Cristo, em Deus. Como você não deixa o teu filho sem escovar os dentes, não deixa os seus filhos sem ir para a escola, você não vai dizer, meus filhos hoje eles são livres, então eles não vão escovar os dentes, não vão tomar banho, eles não vão trocar de roupa, eles não vão ir para a escola, porque eles são livres. Não, padre, não, Dom Bruno, não, a gente não vai deixar o nosso filho ficar fedendo na rua, ou não vai escovar os dentes, não queremos que nossos filhos sejam jogados pela estrada. Muito bem, se você entendeu isso, por que você deixa o teu filho escolher Deus ou não, sem propor para ele a verdadeira liberdade, que é Cristo? Dizendo, não, meu filho, hoje nós vamos escutar uma palavra que nos vai dar um significado para a nossa vida. Porque, meu querido, meu filho, minha filha, um dia eu vou morrer, um dia teu pai vai falecer também, um dia pode acontecer alguma coisa na tua vida. Você não é onipotente neste mundo. Por isso, a liberdade vem do encontro com um Deus que te dá significado. Então vamos para a igreja, vamos ouvir essa palavra. E aqui a igreja tem que ser muito pedagógica no acolher os jovens e os acompanhar neste caminho. Porque neste caminho do homem livre vai encontrar a verdadeira liberdade, onde no Evangelho ele vai entender, a criança, o adolescente, o jovem, vai entender que a igreja o quer livre. A igreja não quer que os nossos jovens sejam escravos de ideologias, sejam escravos de vícios, escravos de um mundo que propõe uma liberdade falsa. Por isso, todo homem é livre, sim, mas a verdadeira liberdade, vamos dizer com toda a convicção, e eu digo com toda a minha convicção, a única e o único modo de sermos livres é em Deus que nos criou livres. Nós não podemos procurar uma liberdade sem este Deus que nos quer livres. Por isso, este caminho do homem livre passa pelo encontro com Deus. E não podemos deixar que os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças vivam nesta, podemos dizer, falsa ideologia que o homem é livre e basta. Livre sim, mas aonde é a fonte da liberdade? Na criação do homem. O homem foi criado por Deus na sua liberdade. E nós vamos conhecermos este Deus e retribuirmos a Ele a nossa liberdade. Assim, Deus deixa a liberdade no escolher, mas você é livre quando você encontra a verdadeira liberdade. E essa verdadeira liberdade vem no profundo de um Deus que te quer realmente feliz, realizado na profundidade do encontro com Ele. Por isso, todo homem é livre, mas vamos lembrar uma canção italiana muito interessante, religiosa, diz: a minha liberdade é fazer a tua vontade. Porque a liberdade, na felicidade,
do encontro com Deus. Uma pergunta muito interessante, vamos aí ouvi-la e também tentar o máximo meditá-la. Um homem dominado pelo vício, pode ser livre? Temos que esclarecer o demascarar, alguns conceitos errados de liberdade. Porque nós vivemos hoje em um conceito errado de liberdade, onde nós falamos liberdade de escolhas, liberdade de sexualidade, podemos dizer também na liberdade de decidir o meu gênero, não? Eu sou aquilo que eu me sinto, E eu posso também mudar, porque eu posso me sentir num modo, eu posso me sentir num outro, em um outro modo. Eu posso viver a minha liberdade de escolher, uma escolha livre do que eu vou tomar, do que eu não vou deixar de tomar, drogas ou não drogas, álcool. E podemos dizer, não, a liberdade é eu sair e fazer o que eu quero. Então vamos desmascarar tudo aquilo que é a escravidão do mal. Se nós não temos consciência disso, nós podemos realmente vivermos como escravos. Eu conheci jovens que são levados a experiências sexuais precoces, quando ainda não está, até mesmo o corpo ainda não está pronto para uma relação sexual. Mas porque todos fazem, tem como uma ditadura do ambiente, onde a jovenzinha, a adolescente, o jovenzinho, o adolescente, se sente totalmente pressionado por uma sociedade que dita as regras da liberdade e depois serão feridos. Quem sabe, não sei, se não são curados e acompanhados, levam feridas por toda a vida. A causa deste conceito errado da liberdade. O vício, o mal, é falsa liberdade. Vocês imaginem, eu encontrei algumas pessoas que fizeram um caminho para deixar de fumar, por exemplo, e me disseram, quanto me sinto livre, que hoje eu não sou escravo de uma coisa tão pequena que eu ficava totalmente escravo. Se não fumo, se eu não consumo isso aqui, eu não estou bem. A minha ansiedade, então você é escravo do teu vício. E continuamos com todos os outros vícios que te tiram a liberdade. Não, eu faço do meu corpo o que eu quero, porque eu sou livre. Não, você é escravo do pecado. Você é escravo do vício. Você é escravo do mal. Eu posso escolher, eu sou livre. Não, você é escravo. Você é livre quando você escolhe o bem, onde você está totalmente livre das tuas escolhas, sem condicionamentos dos vícios. Aí você está vivendo a tua liberdade. É voltar ao Éden, a criação de um Deus que cria o homem na beleza da sua liberdade, comunicando o máximo do seu ser livre ao homem na criação. Por isso, podemos ver tantos exemplos de escravidão do pecado, de pessoas que vivem escravas do pecado e não vivem a liberdade como filhos de Deus. Então a pergunta segurem porque é muito interessante. A obediência nos rouba a liberdade? Muito bem, queridos irmãos e irmãs. Vamos então respondendo esta liberdade, feita de obediência. Mas atenção, a palavra obediência tem a sua raiz em obedire, quer dizer escutar. Shema Israel Adonai, escuta Israel, obedece. Então não existe obediência sem escuta. Quando você obedece, porque você abre os teus ouvidos
para escutar. Quer dizer, não existe obediência sem escuta. Escutar a quem? A quem? Por isso, quando você escuta, abre os teus ouvidos para Adonai, para a palavra de Deus, para o Evangelho durante a missa, onde nós proclamamos, dizendo que o Evangelho seja na nossa mente, na nossa boca, no nosso coração. Shema Israel, quem você está escutando? Quem você está escutando? Eu me lembro quando o atual patriarca, o cardeal Pizzaballa, me mandou para Nazaré, porque ele foi o provincial, né, o custódio da Terra Santa por 12 anos. E eu sou um frade da custódia, a dessa como bispo. Recebi uma nova missão por vontade de Deus e pela nomeação de Papa Francisco como bispo. Eu lembro quando eu fui transferido para Nazaré, né? O que era custódio, hoje cardeal e patriarca, me disse: Frei Bruno, você irá para Nazaré, você irá viver em Nazaré. Eu tinha que deixar Jerusalém, deixar o trabalho no hospital, deixar tudo e ir para a Galileia. E eu me lembro que eu disse: muito bem, eu não entendo por que você está decidindo isso, porém, ok, vou preparar as minhas malas, estou indo. E eu encontrei irmãos meus, não é, que me diziam: você vai aceitar? Você vai aceitar essa obediência? Mas é tirar você daqui, você dá aula, você tem tantos projetos aqui, né? Então eu disse: não, eu escuto a vontade de Deus que passa pela vontade do meu superior. Então, a obediência, ela passa pelo escutar. A quem você escuta? Aos maus conselhos das multidões das pessoas que estão à torno a você? Ou você escuta o Evangelho, você escuta realmente a voz do Espírito Santo, a voz que passa pelo canal dos teus superiores? E quando você obedece, eu obedeci, fui para Nazaré e foram os 9 anos, posso dizer, mais felizes da minha vida. E ali eu vivi a liberdade da obediência. Quando nós obedecemos, somos livres. Porém, foi necessário o meu sim. Isso é a beleza da vida cristã. Nós escolhemos Deus. Ele nos escolhe e nos deixa na liberdade do sim ou do não. Na liberdade de emburrado fazer obediência, está sempre lamentando, sempre dizendo que você é a vítima, ou a liberdade de dizer: eu sou mais forte que o meu pessimismo. Eu sou livre. O meu pessimismo, o pessimismo das pessoas não vão influir na minha decisão, porque eu quero ser livre para fazer a vontade de Deus. E vamos rezar com a palavra de Deus, a palavra que ilumina, sempre com a carta de São Paulo aos Gálatas, o capítulo 5 e o versículo 1. É para sermos verdadeiramente livres que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos deixais sujeitar de novo ao jugo da escravidão. Vamos então lembrar das desintenções do nosso programa de hoje, pelos que estão no vício das drogas. Então aí vamos lembrar as pessoas que você conhece, que vivem na escravidão dos vícios das drogas. Também dos irmãos e irmãs que vivem a escravidão do álcool, dos jogos, não? Das telas. Pessoas que vivem na pornografia, na escravidão da pornografia e também na escravidão da mentira. Irmãos e irmãs que necessitam ser realmente libertos, transformados. Vamos rezar por eles no nosso programa de hoje e vamos
realmente rezar que o Espírito Santo possa dar a liberdade, possa trazer à luz da liberdade todos esses nossos irmãos. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana aqui no nosso programa, na Escola dos Apóstolos, com São Paulo e São Barnabé, que te ajuda a crescer na fé.